Olá, gente, sejam bem-vindos a mais um TCE Convida. Hoje, como todos os nossos programas, eu vou receber uma pessoa que eu admiro muito, que eu tenho muito respeito, que é uma profissional de alta qualidade, uma arquiteta maravilhosa, mãe de 3 filhos, uma pessoa incrível, cheia de disposição, de vida, de bom gosto e de muita coisa para contar a gente aqui hoje. Hoje a gente vai falar com a Alane Medeiros, arquiteta, mãe, design de interiores, é tanta coisa que a Alane é, e ela vai falar um pouco de tudo isso pra gente. E por que a Alane está aqui? Não é só para falar sobre o lado profissional dela, mas falar sobre esse momento que ela está vivendo, né, Alane? Que é com um dos mais comentados e elogiados ambientes da Casa Cor, este ano de Aracaju, que é um ambiente que é um estar e jantar direcionado para o enófilo, né? E que tem um tema muito interessante, que é corpo e morada. Vamos falar sobre isso, Alane. Muito obrigada por sua presença e obrigada por estar aqui. Primeiro, eu quero agradecer, Maria. Obrigada, porque você também é uma querida, muito respeitada, uma profissional assim brilhante, obrigada, né? Que, graças a Deus, que a gente Amém. tem aqui bem de pertinho. Que bom. E vamos falar assim. Vamos. Me conte um pouco de toda a concepção da ideia do projeto. Como surgiu o tema, por que a escolha de um ambiente direcionado para o enófilo? Me conte um pouquinho tudo isso. Então, o tema da Casa Cor geral é o corpo e morada. Ah, é? Isso é um tema da Casa Cor? É um tema da Casa Cor em todo o Brasil. Sim. Tá? E aí eu fui estudar um pouco, eu sempre gosto de entrar, né, no clima assim, do tema, porque eu acho que faz a gente parar para pensar. E eu achei que corpo e morada foi um tema fantástico, porque a gente realmente, onde é o nosso templo principal é o nosso corpo. É o nosso corpo. E a nossa casa não é diferente. Sim. Né? Porque na nossa casa é onde a gente se refugia, é onde a gente se abriga, é onde a gente confraterniza, é onde a gente chora, se recupera, né? Se regenera. Então, assim, por que a gente não vai cuidar da nossa casa, assim como a gente tem que ter o cuidado com o nosso corpo? Né? É uma extensão, na verdade. A gente também tem que ver como uma continuidade da nossa vida mesmo. A nossa casa, eu acho que é o nosso lugar mais importante, né? É o lugar mais importante da nossa vida. Perfeito. E quando você fala dessa extensão, esse é um cuidado que eu acho que nós, como profissionais, temos que ter. Porque as casas estavam, para mim, ao meu ver, muito frias, muito assim, parecendo, muito aquela coisa encaixotadinha, parecendo realmente uma loja. Sim. E deixava de ter aquela coisa pessoal do morador. Sim. Então, eu sempre procuro colocar um pouco mais de alma, assim, né, dentro de cada casa, de tornar realmente um lar. É o que eu mais falo, assim, na minha vida, no meu Instagram e com meus clientes. Eu sempre procuro isso, porque não adianta você comprar tudo lindo, designs maravilhosos e aquela casa ser fria e você não sentir aquele aconchego quando você chega, né? Sim, que não, com a casa certeza. precisa não ter. Eu tenho uma referência do meu trabalho, de outros profissionais, mas a casa não pode ter a minha cara, tem que ser a cara do morador. Né? E por que você escolheu um ambiente de enófilo, assim, por exemplo? Por que foi essa escolha? É um ambiente familiar. Familiar, que você conhece muito bem. Conheço, gosto, e principalmente o meu esposo, Sim. Né? Que é engraçado, a gente mudou há pouco tempo e ele queria morar em casa e eu apartamento. Aí eu já sei, eu vou fazer esse apartamento ficar com cara de casa. Então a primeira coisa que eu fiz foi arranjar o lugar da adega dele. Que maravilha. A adega e o gourmet que ele gosta de cozinhar. Então assim, eu vendo, é uma referência, como eu falei, do que você gosta de vivenciar. Sim. Né? E aí, pra gente, por exemplo, este é o lugar onde a gente mais se reúne. Então como está com os filhos reunidos, é onde a gente fica, é na mesa. E eu quis realmente mostrar isso. No meu espaço lá, eu tenho uma mesa muito generosa, bem grande mesmo, que é para poder acolher. Acolher muita gente. É o lugar onde a gente se alimenta, né, Maria? É o lugar onde a gente para conversar, a gente deixa o telefone um pouquinho de lado. Sim. Então, e hoje, com os novos hábitos, né, Alane, assim, a vida mudou muito, né? Essa coisa de festas grandiosas, coisas, isso tudo meio que ficou um pouco para trás. E as pessoas estão mais acolhidas mesmo dentro do seu lar, e acolhendo as pessoas que ama, os pequenos grupos, e fazendo coisas menores mesmo. Isso é um novo hábito, então, assim, tem tudo a ver com essa nova realidade da nossa vida, né? Você vê nem tudo de ruim, né? Sempre tem uma lição. Sempre e essa foi lição. A grande lição da pandemia. Exatamente. Trazer o olhar para a sua casa novamente, né? Exatamente. Então, quando você fala que nem tudo de ruim que acontece na nossa vida é para nos paralisar ou para nos fazer piores, né?
Muito pelo contrário, eu vejo a coisa de os problemas, as coisas que acontecem na nossa vida é para a gente evoluir. Então, assim, diante de tudo isso, eu sei, já pesquisei a sua história antes da gente bater um papo, e eu sei que você teve um hiato aí na sua vida profissional de alguns anos, né? Sim. E isso tudo refletiu nessa nova Alane profissional de hoje? Me conte aí um pouco desse ato e me conte por que ele aconteceu, né? Com certeza, Maria. Hoje eu me sinto muito melhor. Muito mesmo. Não é demagogia. Acho que a idade, a maturidade já vai fazendo isso naturalmente com a gente. Mas eu tive vários processos difíceis que eu tive que atravessar e, graças a Deus, atravessei. Amém. Então, assim como qualquer outra pessoa comum, né, as coisas acontecem. E na minha vida foram muitas coisas assim inesperadas. Engraçado, eu vou até pular um pouco aqui, falar de uma experiência que eu vivi hoje. Sim. Eu tenho uma filhinha, que foi um dos motivos também, né, que eu fiquei muito tempo dedicada, porque é minha terceira filha, e Maitê veio... Linda, maravilhosa. Linda. Maitê veio de uma forma inesperada, né? Maitê veio cheia de surpresas. Maitê, quando eu tive passei a gestação toda assim muito tranquila, apesar de ter sido uma gestação inesperada, dentro de uma pandemia. E quando ela nasceu, veio o diagnóstico da síndrome de Down. E você só descobriu quando ela nasceu? Só no parto. Isso acontece muito, viu, Maria? Eu sei, cada vez mais eu escuto isso. E isso deve ser bem difícil. Né? É muito difícil, porque você está num momento muito fragilizada, né? Você, na verdade, está cheia de hormônios. Hormonalmente, totalmente isso é para qualquer mulher com ou sem diagnóstico no filho. Então, aqui, a gente sabe, quem é mãe sabe, né, desse momento frágil. E eu me lembro que eu fiquei assim assustada, mas com muito medo mesmo, porque se você parar para olhar, se você der um Google, você se assusta, porque agora, graças a Deus, a gente está vivendo uma sociedade melhor e as coisas estão se atualizando, mas antes era assim... As informações eram as piores possíveis. Era uma sentença já, assim, de infelicidade. Exatamente. Tanto para seu filho como para a família, para a mãe. E eu vivi uma fase, assim, os meus primeiros 4 meses, que eu achei que realmente tudo para mim tinha se acabado, que eu ia ter que viver exatamente somente em função de Maitê. E eu até, você tem uma ideia, eu fiquei, meu Deus do céu, era tanta dúvida, eram tantas questões, que primeiro a gente vai eliminando as etapas. A primeira foi a saúde dela. E aí ela, com 6 meses, em plena pandemia também, teve que fazer uma cirurgia cardíaca muito grande, que abre o peitinho para o coração. Isso é um bebezinho. Acho que foi um dos momentos mais difíceis que eu já vivi. Entregar sua filha numa maca e dizer, está aqui, Senhor. Eu imagino, Alane. Então, toda vida que eu falo, eu me emociono. Mas não tem como não se emocionar. E passando essa fase, que a gente vai, né, cada hora um degrauzinho. Passou essa fase de Maitê. Isso antes, quando a gente foi fazer a cirurgia dela, que estava agendada, eu detectei Covid lá, eu e ela. Vocês duas? Nós duas. Meu Deus do céu. Aí cancela a cirurgia. E meu Covid foi muito forte. Acho que eu estava tão debilitada emocionalmente. E eu não conseguia. Era assim, difícil. Porque em São Paulo, eu, Maurício e Maitê, ele muito preocupado com a gente, mas não podia nem ficar tão próximo, porque ele não tinha vacina ainda, não tinha nada. Ele disse, meu Deus, se eu pegar, quem vai cuidar delas, né? E a gente acabou até mudando para um apartamento para poder ter um quarto separado para ele. Sei que foi uma fase difícil. Passamos um mês, voltamos para a cirurgia. Graças a Deus, a cirurgia dela foi super bem sucedida. E muito rápido ela se recuperou. E aí a gente resolveu comemorar tudo isso, né? Fazer o batizado dela, formalizar o casamento da gente. E foi lindo, foi muito íntimo mesmo. Só os filhos. Resumindo, na noite, meu marido infartou. Eu soube disso também, Alane, e eu disse, meu Deus, quanto recado que esse universo está mandando para a Alane. Exatamente. E foi exatamente dessa forma que eu entendi. Porque ali eu tomei um susto muito grande e vi, meu Deus, e se meu marido morrer? Como é que está eu com minha vida parada, dedicada à minha filha, mas como é que vai ser? Ali foi um recado do universo mesmo, dizer assim, olha, mulher, levanta a poeira e dá a volta por cima. Isso, e até porque Maurício, super saudável, estava competindo natação na época, recebendo prêmios. Então, assim, não tinha
o histórico dele. Não tinha o porquê acontecer aquilo, né? Tanto que, graças a Deus, foi na principal, viu, Maria? Foi assim, foi Ou seja, assim. poderia ter sido uma coisa fatal Poderia, mesmo. tinha tudo para ser, só que foi tudo muito rápido, a gente foi super bem atendido. Aquele próximo foi direto, ele médico, já sabia mais ou menos o que diagnóstico. Estava acontecendo? Ele já virou para mim e falou, você está precisando de ajuda? Ele fez assim, vamos ao Hospital do Coração. Falou, vamos ao Hospital do Coração, ele já disse logo. Então, eu fui para lá, então, em 45 minutos, teve todo o diagnóstico, procedimento e a liberação. Então, assim, foi muito rápido. Muito rápido. E, graças a Deus, também a recuperação dele foi fantástica. Ótima. Até porque ele já estava realmente... É uma pessoa que se cuida muito. E aí, para mim, já não foi tão rápido, porque... Já foi mais um baque, mais né? um baque. E aí, eu lembro que eu acordava, às vezes, de noite, assim, assustada. Mas aquilo ficou... Aquela sementinha ficou dentro de mim. Eu, na época, funcionária pública, trabalhava há 22 anos já no Tribunal de Justiça. Justiça. E sempre gostei muito, mas não era realmente a minha profissão, não era o que eu gostava. Lá dentro, o que eu fazia não era a minha vocação, exatamente. E foi muito difícil a decisão de dizer não vou mais, porque também, além de tudo, tem a parte financeira, que você tem aquela renda ali todo mêsinho. Só que eu disse, eu já passei... eu vi a brevidade da vida tão perto na minha casa, com minha filha, com meu marido, comigo. O que eu tenho a perder mais, gente? Eu tenho que ser feliz agora, porque se eu morresse hoje, eu estava realizada. Depois eu vi minha filha. Poxa, minha filha passou por tanta coisa, tão novinha, fez uma cirurgia, tem que ensinar ela tantas coisinhas, são tantos caminhos. Eu digo, mas eu quero ser mãe, eu não quero ser terapeuta da minha filha. Graças a Deus, hoje a gente tem vários terapeutas e tem condição de estar ajudando. Uma graças a Deus, maravilhosa. De estar ajudando ela. Depois ela tem um desenvolvimento fantástico. Mas até foi para a escola, os olhos de mãe, eu acho ela perfeita, maravilhosa. Eu não consigo nem ver nada as diferente limitações, disso. Né? As limitações. Limitações. Ela sempre dá um jeito de se comunicar, entendeu? Então, assim, graças a Deus, tem uns irmãos também que são maravilhosos, abraçam muito essa causa. E aí eu disse, por que eu não vou? Eu vou. Eu criei coragem, não é fácil. Falando parece ser fácil, mas não foi. Aí foi quando eu decidi realmente partir para a minha carreira, me dedicar a isso. E voltou através da Casa Cor? Voltei através da Casa Cor do ano passado. Que foi quando você ganhou 2 prêmios. 2 prêmios, exatamente. Exatamente. Isso, exatamente. Ou seja, foi assim, o universo dizendo, tá vendo? Tá vendo? Eu não disse a você que você tinha que voltar. Esse prêmio, para mim, não foi um prêmio da arquitetura e do design, não. Assim, foi um prêmio pessoal. De vitória pessoal. Eu disse, ai, que bom que eu fui. E um reconhecimento, inclusive, que é muito difícil na área de vocês, eu sei disso, né, das vaidades e tudo mais, mas um reconhecimento dos próprios profissionais, né? Isso, exatamente. Um deles foram os próprios profissionais que reconheceram o seu ambiente como o destaque da coisa, né? Foi muito forte, foi muito bom. Né? E também tudo que é muito bom cria depois também uma expectativa. Então, esse ano eu estou de volta e todo mundo falava, eu já estava ansioso para ver o ambiente. Eu disse, meu Deus, que responsabilidade. Que responsabilidade, né? Mas, assim, espero realmente estar fazendo o que eu gosto, da forma que eu gosto, e não só para corresponder às expectativas de quem está indo lá visitar a Casa Cor, mas dentro do meu propósito, né? Que é esse que a gente começou falando aqui. Que é Alane, e assim, como já a gente está falando de Casa Cor, para você como profissional, é importante para a gente que está começando agora nessa área, né? Qual a importância de se investir? Porque a gente sabe que não é um investimento barato estar numa Casa Cor, né? É um investimento que requer, inclusive, parceiros fortes, né? Que, infelizmente, quem está começando no mercado nem sempre tem essa abertura. Mas, assim, para quem está começando, você aconselha, independente das parcerias que conseguem ou não, fazer esse investimento na Casa Cor? E por que é importante fazer esse investimento? Olha, Maria, quando eu recomecei, foi muito difícil também. Então, eu fui e realmente investi corpo, alma e dinheiro. Sim, né? acredito. Que é coisa que a gente Porque como você estava parada, talvez as facilidades de conseguir parceria tenham sido mais difíceis do que quem já estava no mercado. Né? Hoje, a gente está vivendo um mercado mais retraído mesmo. Sim, né? sim. Mas eu parava e pensava, se eu não acreditar, não vai acontecer. Não vai acontecer. Então, eu acho que é o meu grande conselho para todo mundo da área é isso. A gente precisa acreditar e fazer um mercado mais forte, um mercado melhor. Porque todo mundo quer ter a casa, né, dos sonhos. Então, assim, eu acho que vai muito da gente, como profissional, também acreditar que isso é possível.
E foi maravilhoso o meu investimento na Casa Cor. Eu realmente tive retorno e eu tive pessoas que me procuraram assim que por que visitaram o meu espaço, que isso geralmente não é tão fácil de acontecer. Às vezes você tem mais aquela repercussão, lembra que você está ali no meio, mas eu não. Eu tive gente que realmente me procurou porque visitou meu espaço. Entendi. Você, dentro do seu trabalho, você, porque eu vejo muitos profissionais da arquitetura que têm uma certa identidade. Em todo projeto que a gente vai, a gente consegue identificar ali dentro daquele projeto algo que caracterize o trabalho daquela pessoa. Já outros profissionais têm uma criatividade tão absurda na cabeça que a gente não consegue imaginar. Meu Deus, isso aqui foi de fulano? Meu Deus, tão diferente. Já vai no outro. Isso foi de fulano também? Meu Deus, porque cada, né? Então, assim, dentro desse contexto que eu acabei de falar, você se encaixa em qual categoria? Da que tem uma identidade que a pessoa vai entrar, que vai encontrar você ali dentro daquele ambiente, ou a sua prioridade é o pensamento e a cabeça do cliente, e dentro desse pensamento você desenvolve a sua parte criativa toda? Então, é engraçado isso, né? Porque depois que eu fiz uma casa com a que eu ganhei o prêmio, que tinha uma característica específica, porque eu mergulhei no tema também. Tema, e sim. dentro o estilo da casa, Sim. que era uma casa de época, as pessoas fazem muito a mim essa referência, inclusive referência ao clássico. Eu gosto. A Casa Cor, você pode botar o que você gosta, mas dentro da casa do cliente, não. Não. Então, eu tenho agora, daqui a pouco, com fé em Deus, vou começar a publicar uma casa que foi um desafio para mim. Uma pessoa muito querida, um casal muito querido, e ela tem problema com listas, com cores, com estampas, até cheiro, porque ela disse que dá um certo mal-estar. E eu disse, meu Deus, esse é um desafio, porque eu gosto de usar estampas diferentes, eu gosto de cores, eu gosto de listas. Então, assim, está sendo um desafio, mas está sendo muito prazeroso, porque também estou aprendendo com eles várias coisas que não existe necessidade, que realmente, né? Então, o que eu quero é que fique maravilhoso para eles. Para eles, exatamente. Então, você se considera uma pessoa adaptável dentro da linguagem do seu cliente. Você escuta muito mais o seu cliente do que o seu devaneio criativo. Assim. Eu procuro escutar. Claro que existem coisas que eu acho que faz parte do meu perfil e que eu preciso avisar, por exemplo. Olha, eu acho que esse fornecedor trabalha de forma melhor, vai te dar o resultado melhor que você quer. É porque, talvez assim, o barato sai caro muitas vezes. Sim, existe né? toda essa questão que eu acho que é importante a gente que está na área orientar. Sim. Né? Mas dentro do que o cliente realmente almeja. Ô, Alane, você já está no mercado há quantos anos? Mesmo tendo essa interrupção, há quantos anos, assim? Não, mas é sério, é importante a gente saber, porque é importante a gente ter uma noção da sua visão, né? Dentro dos anos todos. Mas eu acho que eu devo ter uns 14 anos já. Muito tempo. Então, você eu posso considerar você uma veterana da coisa. E como veterana, assim, é muito legal para quem está começando, você dizer assim, quais são as dificuldades? Porque a gente sabe que o mercado sergipano não é um mercado fácil. Apesar de ser um mercado pequenininho, enxutinho, eu acho que justamente por isso os desafios são maiores, né? Porque as visões também são menores, né? A maioria das pessoas não conseguem pensar macro, né? Então pensam naquilo que está ali, que é fácil de ver, que é fácil de entender. Então, às vezes, não entendem muito as ideias que surgem novas, né? Então, assim, demora um tempo para entender. Quais são as maiores dificuldades que um profissional da arquitetura e do design de interiores vai encontrar no mercado sergipano, assim? Olha, eu acho que quando um profissional está começando, é muito difícil precificar, sabe? Sim. É muito difícil Dar valor ao seu trabalho. E o maior valor que a gente precisa, não pode isso vacilar, é realmente em relação ao custo e valor do nosso projeto. Porque o bom profissional, ele vai se empenhar e ele não quer apenas entregar um projeto. Ele quer ver aquele filho pronto. Então, a gente passa por muitas etapas e a gente acompanha todas elas. Dentro desse processo, Maria, existe o engenheiro, o arquiteto, no meu caso, o design de interiores. Aí vai ter toda a equipe de obra, aí vai ter toda a equipe de lojistas que você, né, começa lá no contrapiso, do piso, a sair no último vasinho de decoração. Então, são
geralmente passa mais de um ano, você passa Sim. ali acompanhando. Então, não é justo que todo mundo que esteja ali naquele processo, você que fica até o final, você não tenha o seu preço correto, né? Então, eu acho que, para quem está começando, seja justo com você também. Não, Tá? não se desvalorize. Não se desvalorize. Né? A gente- Até porque dentro de um mercado como o Sergipe, isso eu falo como profissional da comunicação. Dentro do mercado como o Sergipe, é aí que você vai dar a sua assinatura, na verdade. Quando você se autovaloriza. Em qualquer situação, gente, não é só profissional, não. É de vida mesmo. Até com um amigo, com uma amiga, com o marido, com sua mulher, enfim. Você tem que se valorizar. E o seu valor, quem dá é você. Perfeito. Não é o outro que vai dar o seu valor, é você. E você tem que sustentar isso. Não é isso? Às vezes é muito difícil. Hoje eu já tenho algumas coisas que eu quero fazer e não. Algumas escolhas, digamos assim. Eu hoje já não quero mais fazer alguma coisa que eu acho que vai ser muito pequenininho, que vai me demandar do meu... Porque na hora que eu paro para atender a ligação de um cliente, tanto faz se ele está me contratando para fazer uma casa ou se ele está me fazendo um quartinho. Então, assim, é o mesmo tempo que você dedica. Então, às vezes, é melhor a gente, às vezes, se posicionar e dizer assim, não... teve uma pessoa queridíssima que me ligou, até na Bahia, querendo fazer um quarto. Eu disse, não quero fazer só um quarto para você. Eu tive coragem de dizer assim, veja, eu vou pegar 4 horas de estrada para poder pegar um quarto. Um quarto, vamos fazer outras coisas, né? Vamos melhorar esse astral dessa casa. E funcionou? Ainda estou esperando a resposta. Funciona, mas nem sempre são sempre todas funciona. elas, né? É isso. E diante disso que você acabou de falar, é importante que a gente fale também a Alane. A Alane, a pessoa vai lá na Casa Cor, vai chegar no seu ambiente, que está luxuosíssimo, com qualidade mesmo. Você vê que os acabamentos, as coisas estão de extrema qualidade, são coisas caras. Aí a pessoa vai chegar lá e vai dizer assim, eu adorei, mas ela, tenho certeza, ela é caríssima. Ela é muito cara, olha para isso, tudo maravilhoso, tudo chique. E é verdade isso? Por exemplo, uma pessoa que tem um orçamento baixo não consegue contratar a Alane? Ô, Maria, não. Então, você é uma pessoa adaptável à realidade do seu cliente. E outra coisa, eu gosto muito de aproveitar coisas. Como eu falei, eu acho muito frio uma casa que você não traz nada, não leva nada Da do história que essa da sua pessoa, história, entendeu? né? Então, assim, eu acho que sempre a gente consegue mesclar, adaptar, né? A realidade não é minha, é a do cliente. Então, vamos agora aproveitar e convidar todo mundo. A Casa Cor fica aberta até que dia? Vai ficar 1 mês e 30... Eu acho que 2 meses, não. 1 mês e meio. 1 mês e meio. Então, até mais ou menos meados de novembro. Isso. Meados de novembro deve estar acabando, então as pessoas têm muito tempo. A Casa Cor, ela está lá naquela mansão linda no bairro industrial, né? Perto do shopping, como é que chama aquele shopping? O shopping ali do centro. Gente, aquele shopping lá do centro. Eu passo todo dia. Eu também passo todo dia e não sei. Mas é assim, do lado, ali no bairro industrial, olhando para a ponte que atravessa a Barra dos Coqueiros, ali, naquela vista linda. Conhecido como Castelinho, a casa. Conhecido como Castelinho, exatamente. Então, tá lá. Já começou desde o último domingo. Vai ficar até meados de novembro. Então, todo mundo está convidado para ver essa beleza que é se inspirar. Ter ideias maravilhosas. Você mesmo pode ter ideias incríveis e fazer na sua casa. As ideias maravilhosas que esses profissionais incríveis. Gente veterana como a Alane, gente jovem, mostrando para que veio. Porque realmente está tudo muito lindo, né, Alane? Tá lindo. A Casa Cor se superou. A Casa Cor ano passado foi muito bacana. Esse ano está muito melhor. E, assim, vale muito a pena a visita. Hoje a gente tem lá, Maria, não sei se você já ouviu falar, um vagão de trem. Eu já soube. Mas está sensacional. Eu já soube. Tem vagão de trem, tem um restaurante do Prainha que está lá. Tem a Moderna Sorveteria, tem a Le Doce. Então, está muito legal. E outra coisa, é um empenho de muita gente, a dedicação de muita gente, o investimento de muita gente. Então, é muito bom que as pessoas possam prestigiar. E valorizar, né? Isso que a gente tem na nossa terra, os talentos que a gente tem. Então, está todo mundo convidado, Alane. A câmara é sua, para você falar o que você desejar. Eu já de antemão te agradeço. Foi maravilhoso. Adorei, te agradeço pela parceria de sempre, pela confiança no meu trabalho que você sempre teve. Com certeza. Então, para mim, é uma honra ter você aqui e poder retribuir
um pouco do carinho que eu sei que você me dedica. Tenho, então, hoje, com nesse certeza. momento, eu também estou dedicando um pouco do meu carinho a você. Espero que você esteja recebendo ele com gratidão e amor. Então, sim, Maria, obrigada. Desde sempre confiei. Já fui lojista também, né, Já, Maria? Porque eu já pois é. passei foi coisa nessa vida, viu? Parceira fomos muito já. E aí eu sempre realmente admirei muito o seu trabalho. Muito Fico obrigada. muito lisonjeada por ter sido convidada para estar aqui Não, falando eu um que pouco, agradeço a sua viu? presença e o seu trabalho está realmente muito bonito. Eu considerei chamar você aqui não só por isso, mas pela essa relação boa que a gente tem, né? Que bom. Mas, convido todo mundo aí na Casa Cor a ver o ambiente maravilhoso, o Estar e Jantar do Enófilo de Alane Medeiros. E muito obrigada por sua companhia em mais um TCE Convida. E eu espero vocês na próxima semana com mais um papo muito interessante por aqui. Beijo no coração de Beijão. todos. Tchau, gente.